perdi as contas. Esse ano vocês estão agitados, a família Teixeira, né? Vocês estão, a gente tá. É legal quando vê vocês se movimentando. E agora estou muito honrada aqui, ó, de mostrar para vocês em primeira mão o livro do Marcelo Teixeira, das arquibancadas à presidência. Que orgulho também, né? Quando você começou lá sentadinho na arquibancada, você pensou que podia terminar assim? Ah, eu não sei, viu, Renata? Agradecer a você, né, pela presença. Não sei, eu pensava sempre que eu gostava, desde aqueles dias, daqueles momentos de arquibancada, eu chegava em casa e gostava de escrever, sempre Você gostei. anotava, mas você anotava o quê? Resultado, desempenho? Eu anotava nomes de jogadores, eu anotava momentos, eu criava, porque eu adorava jogar jogo de botão, então eu criava lá os times, as equipes. Então eu tenho na minha memória muito desses instantes como torcedor. Então também quando convivi com meu pai, né, nas arquibancadas também, depois com ele como presidente, como dirigente, eu como dirigente, até chegar naquela cadeira. Então tem uma trajetória toda onde eu não escondo nada, né? Eu acho que isso que é bonito. Eu ponho, eu abri o coração e mostrei o Marcelo torcedor, o Marcelo dirigente, as fases que nós vivemos, a maneira como, da forma como eu vivi, da maneira como eu interpretei, mas com fatos reais, nada que fossem situações criadas ou alimentadas de uma forma diferente. Então, com isso, a gente conseguiu fazer e eu acho que o leitor vai se surpreender, porque são instantes onde talvez conheçam ou não conheçam, mas com uma situação vivida de uma prática que é importante eles saberem. Relato de um apaixonado pelo time, pelo Santos e também admirando seu pai, né? Com certeza, é um comparativo, né? Meu pai, eu e agora o Marcelinho, né? Eu acho que tudo isso faz parte de uma cadeia, de uma forma onde o próprio clube tem outros exemplos, né, de famílias envolvidas e a gente mostra exatamente isso, né? Ele aqui tem fotos e relatos e é um livro gostoso para todos os apaixonados também, para também quem quer o universo realmente de entender a paixão por algo, né? Não só pelo Santos. Com certeza. E as pessoas às vezes vão ver tantas páginas, né? Vão falar assim, nossa, deve ser cansativo, mas exatamente tem texto, mas tem muita foto, né? Tem muito registro onde as pessoas ou nunca viram, ou não têm conhecimento, ou até eu acho que pelas pessoas que já leram também, fizeram a sua autocrítica e disseram que conseguiram ler de uma forma leve, né? Porque Lazer, entretenimento, além de estar, é cultura, né? Agora eu vou liberar o Marcelo porque está ficando cheio o ginásio, a empresa chegou antes, mas mesmo assim está ficando cheio numa grande noite. Parabéns por mais essa etapa da sua vida. Obrigado, Renata. Obrigado. Now slow it down for me, baby. 'Cause I love the way it feels when we grind. When we grind, yeah. Our connection's so magnetic on the floor. Nothing can stop us tonight. When I walk it with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, I'm baby, don't blame it on my confidence or blame it on your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. Valéria Teixeira, esposa e os filhos, Marcelo e Carol. Aquele livro grosso, aquele livro grande, aquele livro. Ele escreveu muito, com muitas ideias, e ele falou que veio registrando isso ao longo do tempo, desde crianças nas arquibancadas. Você, há muitos anos ao lado do Marcelo, você presenciou alguma coisa de emoção que ele colocou no papel para depois retratar no livro? Ah, claro, né, Renata? Muitas. Não só eu, como a Carol, o Marcelinho, porque o Marcelo foi o presidente mais jovem na história do futebol. E logo que ele foi, nós casamos. Então nós já começamos assim, né, do começo. E cada degrau, e cada conquista, e cada vitória, e até mesmo cada dificuldade, a gente ia passando junto. E junto com os filhos, que depois logo em seguida também vieram, assim como o Marcelo também, que sempre acompanhou o pai desde pequeno, a gente procurou passar para os filhos também isso. E eles também procuravam acompanhar o pai, o Marcelinho, a Caroline.
em todos os lugares que iam. Até eu falo, as responsabilidades e as obrigações do Marcelo, a gente procurava levar até como um passeio, para eles procurarem entender melhor isso. Estar junto, né? Porque a gente era um tipo de família que a gente não tinha um fim de semana livre. Porque o futebol é sempre sábado, domingo. Então, ia junto, viagens, ia junto no interior, São Paulo. E eles adoravam, e eles cresceram assim. E com certeza hoje nós estamos muito orgulhosos dele. E ele retrata esse sucesso dessa noite, né? O Marcelo é uma pessoa muito querida, ele é uma pessoa idealista, ele quando coloca as ideias dele, os sonhos que não deixam de ser, ele realiza, assim como tantas vitórias que está contada nesse livro, que não são só vitórias, também tem as dificuldades, e com a fé e com a determinação do Marcelo, tantas vitórias que ele mostra aí para todos, né? Peculiaridades dele, coisas dele, da fé dele, da conquista dele. Está retratado inclusive ali, né? Ali tem tudo relacionado ao futebol, mas tem a fé ali impregnada. Tem, o Marcelo é muito mesmo, é uma pessoa muito religiosa e muito crente, né? Crê em Deus, que é a nossa força de viver, né, Renata? É isso que nos leva, né? É o amor, a fé, é o foco. Isso mostra como o pai de vocês é querido. Que noite de orgulho, né? Com certeza, é um orgulho muito grande para nós, para toda a família. Com certeza, ver esse ginásio lotado. Como eu disse para o meu pai hoje cedo, isso tudo é reflexo do que ele é, reflexo de tudo que ele representou na história do Santos. Nós estamos desde pequenininho acompanhando ele. Eu sei o quanto ele lutou por tudo que ele conquistou e acho que ele é merecedor e acho que todas essas pessoas que estão aqui hoje reconhecem o valor dele. Muito bom. E ele foi escrevendo e contando tudo desde pequeno, porque ele também teve esse convívio com o pai, que é o que ele está passando para vocês também. Como que era vibrar com o seu pai, viajar com ele, conviver com ele, com os jogadores, com vitórias e com perdas também? Ah, sem dúvida, Renata, foi como a Carol e minha mãe falaram. Eu acho que essa história que ele conta no livro, que ele consegue transformar o sentimento em palavras, não é só o momento que ele ficou no Santos, mas sim da vida dele, a vida dele que é de dificuldades, de desafios e, como minha mãe falou, de fé. Eu acho que o que o meu avô fez com ele tenta passar isso com a gente, então tem momentos, ele gosta de contar muitas histórias de momentos que ele passou não só com o meu avô, mas também da época que ele ficou à frente do Santos como dirigente, e eu faço até uma confecção que quando eu estava lendo o livro tinha histórias ali que ele nem tinha contado pra gente, que são histórias engraçadas, que vale a pena o leitor ler, que sem dúvida mostra não só a história do Santos, mas também do futebol brasileiro, bastidores de árbitro da CBF, que pessoas eu acho que às vezes acham que são fáceis, mas não, ele teve pessoas que sempre ajudou ele a seguir naquela filosofia dele de trabalho, de caráter, de transparência. Então eu acho que é isso que levou a todos os resultados que ele teve na gestão e que refletem fruto até hoje, nos dias de hoje, como Neymar, Rodrigo e vários outros que são da gestão dele, que fazem aí vitória até hoje no Santos. Exatamente. É um livro que não é só do Santos, não é só de esporte, como o Marcelinho falou, é um livro de paixão, que retrata realmente vitórias e derrotas, a fé, a persistência, o sacrifício mesmo, né? Eu sempre falo, né, Renata, as pessoas pensam assim, tem sucesso, olha eles, mas tudo na vida tem o seu lado difícil. Para a pessoa conseguir alcançar esse êxtase, não é fácil. Então a pessoa passa por dificuldades, passa por aborrecimentos, até lágrimas. O Marcelo chegou a chorar, nós presenciamos. Então isso é que faz com que a gente aprenda e dá o valor na vitória. É a dificuldade que faz a gente crescer. E é isso que ele mostra. E é bom quando tem esse reconhecimento. E ele retrata tudo isso no livro. Retrata a conquista, muito amor, muito paixão, mas retrata também todas essas dificuldades. Não só de lidar com a derrota, mas o caminho de tudo isso. E aí é um exemplo não só para o esporte, né? O esporte já é um exemplo para a nossa vida, né? Um exemplo de disciplina, de persistência. Esse livro retrata isso. Muito bom, muito bom. Feliz em participar de mais uma vitória de vocês, né? Nós também, é uma
felicidade ter Muito você bom, sempre com a muito gente. bom, muito Vocês feliz. são da casa, vocês conhecem melhor que ninguém a história e a gente vê a felicidade no rosto de cada um de vocês também. Porque, na verdade, isso aí dá um suporte. A Santa Cecília TV, ela não é forte só porque ela é uma emissora estruturada, com bons programas. Ela é Opa, aqui a entrevista está sendo assim hoje. Ela é uma emissora forte porque ela tem uma consistência por trás, né? Desde o trabalho da dona Emília, da dona Ilza, do Milton. Oi, fama, eu já tá. E é um legado que eles estão tocando e levando para frente com muita estrutura que eles eram para qualquer projeto deles, seja no esporte, seja no social, da responsabilidade social, na família, na comunicação, na política, porque política não é só quem está ali na gestão. Política é o que a gente faz no dia a dia. E eles são exemplos de tudo isso. Por isso que a gente fica feliz por fazer parte dessa família e dessa estrutura toda. Vanessa Faro, jornalista da TV Tribuna, jornalista de esportes. Que delícia ser jornalista, que delícia falar de esportes e que delícia estar hoje aqui, porque eu tenho certeza que nesse livro você deve ter participado como ouvinte, como telespectadora, como jornalista, né, presenciando muitos momentos, né, Vanessa? Então, assim, eu atualmente apresento 2 programas, trabalhando em outros esportes até, que a gente fala dos esportes olímpicos e tal, mas nessa época, justamente do livro, eu era setorista do Santos. Eu era setorista da TV Tribuna no Santos Futebol Clube. Então, quer dizer, eu vivi exatamente essa época e esse título de 2002. Então, eu acompanhei até, inclusive, quando o Marcelo entrou de novo com a chapa e quando ele trouxe de volta os medalhões e quando o Santos Futebol Clube conquistou o título depois de vários anos, o título inesquecível de 2002. Então, eu até comentei com ele quando ele foi dar, né, o autógrafo, e eu até comentei com ele que eu me emocionei em alguns trechos do livro, que eu senti uma parte da minha história. Me conta algum que você olhou e falou, nossa, esse... Não, porque toda a história dos bastidores, porque eu pude acompanhar os bastidores, porque antes não tinha o centro de treinamento Rei Pelé, mas você não tinha o hotel que nem tem hoje ali, então a gente acompanhava, a gente viajava junto com a equipe, então ia na pré-temporada, no interior, então ia ou para Jarinu, ou para Águas de Lindóia, enfim, a gente ia viajando, então você acabava tendo um contato maior com a equipe técnica, com os jogadores. Então você estava vendo as fotos, eu falei assim, nossa, como o tempo passa, mas é bom que passa para todo mundo. E eu falei assim, gente, é parte da minha história também, porque eu vivi isso, eu fui setorista do Santos, quer dizer, eu comecei no Santos, assim, pela TV Tribuna, eu ia em 98, 99, mas aí eu fiquei fixa de 2001 até comecinho de 2005, então eu acompanhei essa fase toda, o título de 2002 e depois o título de 2004. Então, para mim, é um livro que eu tinha que estar aqui hoje, porque é um livro muito especial. Não só para todos, para os santistas, para quem gosta de esporte, mas o esporte, é como eu falei agora com a família, o esporte ele nos dá muitos exemplos, né? Como disciplina, como foco, saber lidar com vitórias e derrotas. Então é um livro que nos estrutura também. Não, e eu acho que histórias de superação, até no livro aqui mostra a história do Narciso, inclusive, né? Todo mundo acompanha o drama. Exatamente, eu pude acompanhar o drama também como jornalista, então quer dizer, você vê que uma pessoa que lutou contra uma doença terrível como essa e venceu, acho que é uma inspiração para todo mundo. Não importa para que time, né, que você torce, assim, se é Santos ou não. Gosta de futebol ou não? Não, eu acho que é uma história de vida, é o que a gente estava comentando. Eu acho que tem muito em relação à cultura da cidade. Então, assim, a pessoa não torce para o Santos, torce para outro time, não tem problema, mas eu acho que aqui tem muitas histórias. A gente se reconhece.
Exatamente. Tem muitas histórias interessantes que estão relacionadas à cultura do santista. Então, acho que isso que é legal do livro, entendeu? Que você acaba se identificando de uma maneira ou outra. É bom, né? É bom que tem isso de lembrança, que vai ter um registro, e para você mais especial ainda, que é bem o registro do seu trabalho, né? Da sua fase da importância para o seu trabalho. Legal, legal. Yeah, we got it going